Se você gosta de uma boa transformação sobre a lua cheia e adora histórias de criaturas lendárias, esse é o seu vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre grandes filmes de lobisomens, de clássicos até filmes mais recentes. Tem de tudo nessa lista para você maratonar. Se você é fã de filmes de lobisomens, mas nunca assistiu Cães de Caça, você não sabe o que está perdendo. Esse filme britânico de 2002 é dirigido por Neil Marshall e trouxe de volta o terror dos lobisomens de uma forma que ninguém esperava, sem grandes estrelas no elenco, sem efeitos especiais espetaculares, mas com muita paixão pelo terror. A história segue um grupo de soldados britânicos em um treinamento de rotina, que acaba se transformando em uma luta desesperada pela sobrevivência. Eles encontram uma casa isolada no meio de uma floresta, onde são cercados por uma matilha de lobisomens sanguinários. Agora, eles têm duas opções: ou ficam na casa até o amanhecer e tentam sobreviver à noite, ou saem para enfrentar as criaturas. De qualquer maneira, a tensão é de arrepiar. Você sente o perigo, o desespero e o pavor dessas criaturas selvagens, mesmo quando não estão na tela. E este é um dos grandes acertos de Cães de Caça. Os lobisomens são brutais e ferozes. Eles não são apenas monstros físicos. A própria presença deles é aterrorizante. O suspense de quando vão atacar, o barulho ao longe, tudo isso cria uma atmosfera incrível que prende a gente na cadeira. E eu não sei se vocês cresceram ouvindo esse tipo de história, ouvindo histórias de lobisomens. Eu sei que eu cresci ouvindo muitas dessas histórias e eu sempre fiquei assim muito agoniado com essa imagem de ter algo te esperando no meio da noite quando você estava retornando para sua casa, retornando de algum passeio, especialmente se tratando do interior, que é de onde eu vi a maioria dessas histórias. E eu nunca havia pensado em lobisomens enfrentando os militares ou coisa do tipo, até conhecer Cães de Caça no começo dos anos 2000. Isso abriu minha mente para muita coisa, em especial essas lembranças do meu tempo no interior, onde eu ouvia esse tipo de história. Porque no interior parece que todo mundo tem uma história de terror para contar, impressionante. Então, eu tive essa ligação com Cães de Caça, me fez relembrar bons momentos que eu tive no interior, e ainda me abriu a cabeça para talvez pensar em lobisomens contra os militares, que é algo que para mim foi muito legal de pensar. E os personagens aqui não têm escolha. Ou eles ficam lá dentro até o amanhecer, ou vão para fora encarar os lobisomens. E é claro que Neil Marshall fez um trabalho sensacional em manter essa tensão no ar. Cada decisão parece ser uma escolha entre o pior e o menos pior. E é claro que o filme nos entrega boas doses de gore, ação e cenas realmente empolgantes. Uma coisa que eu gosto em Cães de Caça é que ele prova que você não precisa de grandes efeitos visuais, você não precisa de rostinhos bonitos, rostinhos famosos, nem nada do tipo para fazer um filme bom, para divertir o espectador. Porque Cães de Caça não tem nada disso. Você não reconhece quase ninguém ali, talvez reconheça um rosto ou outro para algum outro filme, mas nada de tão grandioso, não são grandes nomes. E mesmo assim, Cães de Caça consegue ser um filmaço, tanto é que ele é muito referenciado quando se fala sobre filmes de lobisomens, inclusive até os dos mais atuais. Ele é quase um clássico instantâneo. Então assim, é ótimo ver que o cinema consegue produzir esse tipo de coisa, é ótimo ver um filme tão pequeno que se tornou tão grande entre os fãs de terror. Vale lembrar que Neil Marshall é o mesmo diretor de Abismo do Medo, outro grande filmaço. E, em Cães de Caça, ele mostra que sabe exatamente como criar um clima esquisito e tenso. E ele faz isso funcionar tão bem no filme que é uma marca registrada do diretor. Cães de Caça é um daqueles filmes que você precisa assistir. Ele se tornou um clássico instantâneo entre os fãs de terror. E é a prova de que o cinema não precisa de grandes produções para ser eficiente. É pura diversão e extremamente bem feito.
E se você curte contos de fadas macabros, Na Companhia dos Lobos, de Neil Jordan, é o filme para você. Baseado em clássicos como Chapeuzinho Vermelho e mergulhado na lenda dos lobisomens, esse filme de 84 vai muito além de uma simples história de terror. É uma verdadeira viagem mística, cheia de simbolismo, com aquela pegada surreal que só o Neil Jordan sabe fazer. Afinal de contas, estamos falando do mesmo diretor de Entrevista com o Vampiro. E Na Companhia dos Lobos, a trama gira em torno de Rosalind, uma jovem que vive em um vilarejo cheio de mistérios e sonhos. A história se desenrola entre o real e o fantasioso, enquanto a garota é instruída por sua avó a ter cuidado com os lobos que vagam pela floresta. Mas, em vez de uma simples aventura, Na Companhia dos Lobos é uma metáfora sobre a puberdade e as transformações que acontecem nesse período da vida. Tudo através de uma ótica de contos de fadas, super macabro e, além de tudo, com um toque erótico. E uma das coisas mais fascinantes nesse filme é como ele mistura fantasia e simbolismo de uma maneira tão rica e tão dinâmica que te permite ter várias interpretações. Lembre-se, as regras no nosso mundo não se aplicam aqui. É como estar dentro de um sonho, ou talvez de um pesadelo. E claro, se você gosta de transformações bizarras e efeitos práticos, esse filme é um banquete visual. As cenas de transformação dos lobisomens são intensas, bem legais, incrivelmente bem feitas para a época. E além de toda essa atmosfera fantástica e sombria, o filme aborda temas como a puberdade, o despertar sexual e os perigos da vida adulta. Tudo isso é feito de forma sutil, mas com um toque de erotismo que faz a gente enxergar essas transformações da juventude com outros olhos. Neil Jordan entrega uma experiência profunda, onde cada cena parece uma pintura cheia de significados escondidos. É um filme que vai ser incrível, pois ele vai te envolver na sua poesia visual. A produção é linda, sombria e, ao mesmo tempo, mágica. As paisagens, os cenários e os figurinos te transportam direto para esse universo surreal, onde lobos e homens coexistem de uma forma assustadoramente bela. Na Companhia dos Lobos, não é só sobre lobisomens. É sobre a vida, os desejos e os medos que todos nós sentimos em algum momento. É como entrar em um mercado de sonhos estranhos, onde o bizarro se mistura com o belo de uma maneira muito fascinante. E você sabia que Joe Dante, o mesmo diretor de Gremlins e Piranhas, é o mesmo cara por trás de Gritos de Horror, outro grande clássico de lobisomens? Pois é, ele sabe fazer filmes muito divertidos e tem uma paixão enorme pelo terror. E com esse filme de lobisomens, ele realmente brilha. Gritos de Horror, lançado em 81, é um dos melhores filmes do gênero e nos surpreende com a trama cheia de tensão e lobisomens grotescos. E em Gritos de Horror seguimos Karen White, uma repórter que, após uma série de telefonemas perturbadores, se envolve numa operação policial para capturar o perigoso assassino em série Ed Quist. Ela é usada como isca e acaba se encontrando com Ed cara a cara. E esse encontro é super traumatizante e deixa Karen profundamente abalada. E ela acaba desenvolvendo uma amnésia sobre os detalhes do evento. Para se recuperar do trauma, ela e seu marido Bill aceitam a sugestão de sua terapeuta para passar um tempo em uma comunidade isolada. Mas como em todo bom filme de terror, as coisas começam a ficar muito esquisitas por lá. Karen começa a notar que os residentes daquela comunidade não são o que parecem. Pessoas excêntricas, comportamentos estranhos e, claro, uivos à noite. Tudo isso vai construindo um clima de tensão que só vai crescendo. E é claro que o filme conta com uma transformação incrível do seu vilão, que desde o começo já fica bem claro que é um lobisomem e ele é o grande vilão da trama inteira e é sensacional. É um baita vilão, muito sádico, muito cruel, que realmente merece destaque. A cena de transformação dele é incrível. É uma grande transformação de lobisomem que você vai adorar ver.
Robbie Bottin fez um trabalho de primeira, com efeitos práticos que até hoje são bem legais de acompanhar. E agora, o enredo de Gritos de Horror também tem um charme especial. Ele vai além dos padrões típicos dos filmes de lobisomem. A história é inteligente, com uma pegada quase conspiratória que nos envolve completamente. E o final de Gritos de Horror é a cereja do bolo. É um final fantástico, bem macabro, bem diferente do que eu imaginava, e até hoje é um final muito marcante. Ele fecha o filme de uma maneira que deixa você pensando por um bom tempo. Então, esse é Gritos de Horror, que continua sendo um clássico do terror por vários motivos. A direção de Joey Dante, os efeitos visuais de Robbie Bottin e, claro, uma história envolvente que expande a mitologia dos lobisomens de forma criativa e que faz com que seja um filme que todo fã de terror precisa assistir. E agora, se você é fã de terror com uma boa dose de metáforas e personagens muito memoráveis, esse filme é para você. Ginger Snaps gira em torno de duas irmãs góticas, Ginger e Bridget, que têm uma obsessão um pouco mórbida pela morte e vivem uma vida bastante isolada na escola e em casa. Tudo muda quando Ginger é atacada por uma criatura misteriosa. Depois do ataque, ela começa a experimentar uma série de mudanças físicas e comportamentais, que vão muito além do que qualquer adolescente enfrenta na puberdade. A transformação de Ginger em um lobisomem acontece bem lentamente, como uma infecção que vai progredindo dia após dia. Enquanto Ginger vai se tornando mais agressiva e animalesca, sua irmã Bridget tenta desesperadamente encontrar uma forma de parar a transformação e salvar sua irmã antes que seja tarde demais. E o que é incrível aqui é como o filme aborda a licantropia de uma maneira tão diferente da qual estamos tão acostumados a ver na maioria dos filmes sobre lobisomens. É uma metáfora brilhante para a puberdade feminina, com todas as mudanças físicas e emocionais que vêm junto com essa fase da vida. E o filme também explora a relação entre as duas irmãs e como esse vínculo tão forte começa a se desfazer à medida que Ginger se transforma. A luta de Bridget para salvar a irmã da licantropia é, na verdade, uma luta para manter o laço entre elas, que também funciona como um símbolo da dificuldade de manter a conexão familiar durante os anos turbulentos da adolescência. E não podemos deixar de citar as excelentes performances de Emily Perkins como Bridget e Katharine Isabelle como Ginger. A química entre as duas é impressionante e o público realmente sente a dor e a luta delas ao longo do filme. Essa dupla de protagonistas é o coração do filme e suas performances são memoráveis. Ginger Snaps é um filme inteligente e bem produzido, que vai além do terror básico de lobisomens. Com um roteiro inteligente e cheio de metáforas, atuações impecáveis e efeitos práticos incríveis, ele se destaca como um dos melhores filmes de terror dos anos 2000. Se você ainda não assistiu, está perdendo a oportunidade de ver um dos grandes clássicos modernos do gênero de terror. E é claro que não podemos deixar essa lista sem Um Lobisomem Americano em Londres. Esse filmaço de 81, dirigido por nada mais nada menos que John Landis, só que aqui ele resolveu dar um toque brutal e até bem-humorado ao universo dos lobisomens. E ele começa nos apresentando dois amigos, David e Jack, que estão fazendo uma viagem pela Inglaterra. Durante a caminhada pelas charmosas e desoladas paisagens britânicas, eles acabam entrando numa vila e são avisados pelos moradores locais para se afastarem da estrada e evitarem a lua cheia. E é claro, eles não seguem o aviso e logo acabam sendo atacados por uma criatura selvagem. Jack é morto no ataque, mas David de alguma forma sobrevive, ou pelo menos é o que ele pensa. Depois de ser levado a um hospital em Londres, David começa a ter sonhos bizarros e perturbadores, e logo descobre que está passando por uma terrível maldição. Ele foi mordido por um lobisomem, e a cada lua cheia vai se transformar em uma criatura sanguinária. E é óbvio que precisamos falar sobre o verdadeiro destaque desse filme,
os incríveis efeitos práticos que são tão comentados ao redor do mundo. Esse filme revolucionou o gênero de terror com sua cena de transformação de lobisomem, que é, até hoje, considerada uma das melhores já feitas no cinema. Esses efeitos foram criados por Rick Baker, que ganhou o primeiro Oscar de melhor maquiagem na história da premiação, graças a esse trabalho. É uma cena visceral, e você sente a dor do personagem à medida que os ossos estalam, os músculos se expandem e o corpo todo se deforma até que ele se torne um lobisomem grotesco. Um verdadeiro marco para o cinema de terror e o tipo de cena que, se você gosta de efeitos especiais e práticos, vai querer rever várias e várias vezes. Mas não é só isso. O diretor John Landis também resolveu trazer um toque de comédia bem ácida para o filme. Uma das cenas mais icônicas e engraçadas é quando David começa a ser assombrado pelo seu amigo Jack, que morreu no ataque. Só que Jack aparece de forma cada vez mais apodrecida. Ele vai se decompondo a cada aparição, e enquanto ele tenta convencer David a acabar com essa maldição, a conversa é hilária, mesmo sendo absurdamente mórbida. Acaba que o filme não se leva tão a sério o tempo todo, mas também não foge do terror quando precisa. É um equilíbrio perfeito que acaba sendo uma marca registrada de John Landis, e é o que faz o filme se destacar até hoje. Então é óbvio dizer, mas eu direi, Um Lobisomem Americano em Londres é um verdadeiro clássico. Ele redefine o terror com uma mistura impecável de comédia, horror e efeitos especiais práticos que permanecem relevantes até os dias de hoje. E se você ainda não assistiu a esse filme, precisa corrigir isso agora. É uma obra essencial para qualquer fã de terror e para qualquer fã de cinema. Então é isso, meus tolinhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte dos filmes sobre lobisomens. Eu fui o Tolo de Amarelo, vocês foram ótimos. Muito obrigado e até a próxima.